Olá, seja bem-vindo ao canal Rosa Branca de Umbanda. Meu nome é Rogério Carlos Golembieski, sou sacerdote da religião de Umbanda e aqui nesse canal divulgo a doutrina do segmento de Umbanda independente. No vídeo anterior, começamos a estudar a obra de Arthur Ramos e estudamos sobre a história de Arthur Ramos e sobre assuntos apresentados principalmente na obra O Negro Brasileiro, de 1934. Nessa primeira parte, falamos que Arthur Ramos foi um discípulo de Nina Rodrigues, foi uma pessoa que concordava com as ideias da inferioridade racial do negro e falamos, apresentamos aqui uma narrativa com uma interpretação do nosso ponto de vista, no ponto de vista da nossa doutrina, sobre os fatos narrados, apresentados na obra, em que descrevem como era a sessão dentro de um terreiro. Falamos sobre como era a estrutura do terreiro, falamos quem era que comandava a sessão e agora vamos apresentar a você uma parte muito especial, em que fala das linhas de trabalho. Será que as linhas de trabalho que Arthur Ramos descreve, que se apresentavam naquela época, são as linhas de trabalho que se apresentam na Umbanda nos dias de hoje? Será que os dados e fatos nos ensinam coisas diferentes que podem construir novos conceitos para a nossa realidade, a nossa religiosidade, principalmente na Umbanda, e desconstruir paradigmas que nós absorvemos sem saber se foram construídos pela espiritualidade ou pela sociedade, se são obras dos guias espirituais ou influência de acadêmicos e estudiosos? Isso, eu convido você a continuar estudando comigo no vídeo a seguir. Vamos lá? Quando os caboclos trazem as folhas da Jurema e os pretos velhos trazem a mula eles vêm trabalhar na lei de Umbanda, tem licença de Aruanda pra salvar quem quer. Dando continuidade ao nosso estudo, dando continuidade ao estudo do conteúdo apresentado na obra de Arthur Ramos, vamos lá. Agora eu vou apresentar para você um texto que, na minha opinião, é riquíssimo e esclarece muita coisa. Na obra, o autor faz uma narrativa incrível. Ele descreve a manifestação das linhas de trabalho. Lembrando que nós estamos estudando uma narrativa que apresenta um terreiro que ele visitou. Nesse terreiro, relembrando, o dirigente tinha como guia espiritual um preto velho, o Pai Joaquim, que é uma entidade do Congo, uma entidade banto. O ponto que nós apresentamos no vídeo anterior comprova isso, que ele veio do Congo. Então, por ser do Congo, ele muito provavelmente não cultuava o orixá. O terreiro levava o nome de Ogum Megê, que é um orixá. No entanto, não é apresentado na obra o culto ao orixá. Tanto que a obra descreve que o fetiche, o assentamento, o fundamento que está no altar não é um assentamento de Ogum Megê, e sim uma imagem de São Jorge. Então nós temos um terreiro sincrético. Nós temos um terreiro que tem uma imagem de um santo católico, leva o nome de um orixá iorubá, mas que na prática espiritual, a manifestação espiritual, na parte da espiritualidade, é toda banto. É um preto velho que vem para fazer uma sessão, e a obra descreve que não havia complexidade no culto, não havia os detalhes que eram característicos do candomblé iorubá. Então, dando continuidade, quais eram as linhas? E o texto a seguir nos ajuda a entender. Ele diz: nos terreiros do estado do Rio de Janeiro, registrei várias linhas, como a linha de Angola, linha de Omolocô, linha Jeje, linha Massurumã ou Massurumim, novas corruptelas de Mussumi, linhas de Cambinda Branca, linha de Mina, Rebolo, Caçangue, Monjolo, Moçambique, Umbanda, linha de Africano Cruzado. Pode-se trabalhar numa só ou em várias linhas no mesmo terreiro. Há ainda as linhas das almas, a linha de Caxambu e, muito importante, atenção,
No livro, o autor não registra linha de orixá, e sim linha de nações. As linhas surgiram com representações das etnias, representando cada nação. Não havia subordinação, muito menos hierarquia. As linhas serviam apenas para diferenciar os povos. Vejo que nos terreiros não há, por exemplo, vamos cantar para a primeira linha, que tem que ser a linha de Ogum, orixá guerreiro, depois tem que ser a linha de Xangô, como eu presenciei em muitos terreiros, tem que ser a linha do orixá Oxós e por aí vai. Ah, somente desce caboclo depois de cantar para o orixá. Vejam que a origem, essa é a nossa interpretação, é nisso que nós acreditamos no nosso segmento. Já fizemos um estudo aqui no canal sobre as 7 linhas de Umbanda, lá na série A História da Umbanda. Se quiser rever, é muito importante. Você vai perceber que as linhas de Umbanda, elas surgem posterior à data, as datas aí que são apresentadas por Arthur Ramos. A maioria das linhas apresentadas lá foram linhas criadas por autores, apresentadas por autores, depois dessa obra de Arthur Ramos, né? Com alguma exceção. Então, o que a gente quer dizer aqui, o que eu quero dizer é que, na verdade, o conceito de linhas dentro dos terreiros, eles sincréticos, como é a maioria dos terreiros de Umbanda, eles não eram linhas de orixás. Não era linha de falangeiro de orixá, capangueiro de orixá, tinha que obrigatoriamente a cantar para o orixá. Não. As linhas apenas designavam, elas diferenciavam, deixavam distintos quem é que estava se manifestando. Porque a Arthur Ramos vai fazer uma contribuição incrível para o nosso canal, uma contribuição incrível para quem realmente quer estudar as coisas através dos dados e fatos. Arthur Ramos vai apresentar um conceito de falange, um conceito de o que nós chamamos de falangeiro, o conceito de capangueiro. Esse conceito de falange, Arthur Ramos apresenta aqui como um conceito étnico, não de subordinação. O conceito, a ideia de subordinação, de que entidades têm que ser subordinadas aos orixás, é um conceito criado com base nas obras de Nina Rodrigues, nas obras de Arthur Ramos, nas obras de antropólogos que elegeram o culto iorubá como superior ao culto banto, que elegeram a religião predominante na Bahia como superior a todas as outras e se decidiram por si mesmo que todos os outros demais deviam se subordinar a ela. Não desmerecendo o culto Jeje Nagô, não desmerecendo o culto Yorubá. Até pelo contrário, devolvendo, no nosso ponto de vista, ao meu ponto de vista, ao culto Yorubá, o seu direito de ser o que é dele, né? E o que não nos cabe, o direito de ir lá e se apropriar de uma cultura que não é nossa. Estou falando de mim mesmo, né? Caso eu fizesse isso. Mas seguindo adiante, na obra nós encontramos um outro texto que diz: sucedem-se as linhas. Destas, uma das mais importantes é a linha negra, de espíritos malfazejos. A invocação é preparada num círculo de pólvora, que é em seguida queimada, descendo os espíritos dentro de uma espessa fumaça projetada. Uma linha forte é a linha do mar. Pai Joaquim termina as consultas e volta a dirigir essa importante linha. Canta: bem-vinda seja bem-vinda. A vossa mãe que vos criou, veio para nos salvar pela cruz do Senhor. Atenção! Agora eu vou apresentar para vocês um registro espetacular. Falange de ancestrais, nações, nada tem a ver, no nosso ponto de vista, na nossa interpretação dessa obra, desse grande antropólogo, nada tem a ver com o orixá. Há grupos de santos que surgem em falanges, diz o autor. Vamos ao texto. Estas pertencem a várias nações ou linhas. Tanto mais poderoso é o grão-mestre, quanto maior é o número de linhas em que ele trabalha. Há a linha da costa, linha de Umbanda, linha de Quimbanda, linha de Mina, linha de Cambinda, do Congo, linha do mar, linha cruzada, união de duas ou mais linhas, linha de caboclo, linha de mussurumim, etc. Então,
no nosso ponto de vista, é no culto banto que se registrou o conceito de falange. E as falanges eram formadas pelos grupos de ancestrais de cada nação, ou do cruzamento delas. Não eram falangeiros de orixá, eram etnias. Eram linhas nas quais cada povo se apresentava, era uma forma de distinguir. Na origem do nosso culto, na manifestação dos nossos ancestrais, da nossa religião, não existia conceito de falangeiro ou capangueiro de orixá. No ponto de vista da nossa doutrina, os cultos passaram por etapas. Primeiro veio o fetichismo, ou seja, a força divina se manifestava através de objetos de culto, ou através de coisas. Por exemplo, a pedra do raio era colocada no altar e representava Xangô. Com o sincretismo com o santo católico, as forças divinas, sejam elas orixás, inquices, voduns, deixam de ser os fenômenos da natureza e passa a ter uma personificação. Por exemplo, Xangô deixou de ser a pedra do raio, deixou de se apresentar na pedra do raio e passa a ser representado pela imagem de São Jerônimo. Inclusive, Xangô, no início do século, ele era sincretizado com Santa Bárbara, e não só com São Jerônimo. Não é mesmo? O que nos faz perceber que hoje Santa Bárbara, em sua maioria, é sincretizada com Yansan. Mas o que nos faz perceber que lá Santa Bárbara era Xangô. E aí eu lhe pergunto, será que a espiritualidade mudou? Não. O que mudou foi o conceito social, o contexto social, o entendimento social. Foi a influência de várias pessoas, a interpretação de várias pessoas que levou a fazer uma mudança. Mas a espiritualidade é a mesma. Mas, só que a mítica do povo bantu era pobre. Como explicamos anteriormente, o povo bantu no Brasil ficou em sua maioria no interior. Né? O povo iorubá vem 350 anos depois, já num outro momento social e cultural, tanto da África como do Brasil, né? E já com uma mítica estruturada, uma religião linda, com muita cultura, né? Graças a Deus existe no Brasil, está aí o candomblé para enriquecer a cultura brasileira, né? Colaborando muito. Então é óbvio que ela se destacou. O povo iorubá veio num número muito maior, né? E com uma estrutura muito melhor, e impressionou os antropólogos e sociólogos, os acadêmicos, que elegeram essa como sendo superior às outras, né? Deixando claro que a nossa série não está aqui fazendo crítica de forma alguma à cultura iorubá, a qual nós devemos muito no contexto afro-brasileiro, a nossa nação, pela riqueza cultural e religiosa. Nós estamos aqui falando da interpretação dos acadêmicos a respeito da religiosidade. Então, esse povo, o povo bantu, que tinha uma mítica pobre, ele empresta divindades do povo Jejinagô. Ele empresta, assim como, né, os terreiros em si emprestam e sincretizam divindades, linhas de trabalho com nomes, né, de orixá. Da mesma forma que o africano, também o povo do candomblé Jejinagô, empresta santos para sincretizar com o orixá. Então nós temos o povo iorubá emprestando São Jorge para sincretizar com Ogum. Nós temos o povo bantu emprestando Ogum para levar para dentro do seu terreiro, do seu culto. Por que o povo bantu, mesmo tendo seus inquices, sincretizou e pegou o nome dos orixás? Esse é um ponto muito importante. No nosso ponto de vista, através dos nossos estudos, nós chegamos à conclusão de que a nossa tese é de que era muito melhor aderir a um santo africano do que a um santo europeu. Isso aconteceu principalmente com os índios, com os caboclos brasileiros, por exemplo, quando você vai para o candomblé de caboclo, para outras religiões. Não quer dizer, por exemplo, que se você tem um terreiro de candomblé Jejinagô, quando você canta para São Jorge, você está se subordinando a ele, porque isso foi uma forma que o negro encontrou para poder cultuar o seu santo que era Ogum. Da mesma forma
que o banto e o indígena emprestaram, né, os nomes das santidades, dos orixás, por essa popularidade, por esse respeito, por esse reconhecimento como sendo puro. Eles emprestaram para levar para o seu terreiro, mas isso não quer dizer que eles cultuaram o orixá. Como é o caso do terreiro que é descrito na obra, em que, na verdade, quem era cultuado era um preto velho e não o São Jorge que estava no altar ou o Ogum Megê que estava no nome do terreiro. Era o orixá. Fica a pergunta aqui. O orixá assumia a santidade do santo? Ou era o santo que se africanizava no coração do negro, se tornando orixá? Isso da mesma forma. Será que o banto pegou o orixá? Né? Ou será que o banto levou o orixá para dentro do seu universo da cultura banto? Será que o índio se converteu ao catolicismo, se converteu ao orixá iorubá? Ou será que o índio levou o orixá para dentro da sua cultura indígena? Isso, cada um de nós tem a sua interpretação. Qual é a sua? Dando seguimento ao nosso estudo, vamos analisar um contexto que, no meu ponto de vista, é de uma riqueza cultural muito grande. Existe uma teoria, que é a teoria da analogia, da equivalência, da semelhança. Essa teoria é uma teoria de Roger Bastide, um outro antropólogo, que nós vamos estudar mais adiante. Mas, vamos usar isso como uma base nesse momento. Vamos pegar um texto que diz o seguinte: no fetichismo Jeje-Nagô, os orixás foram assimilados um a um aos santos católicos. Orixalá ou Oxalá identificou-se com o Senhor do Bonfim na Bahia. Essa equivalência não parece ser motivada pelo fato de ser a igreja do Senhor do Bonfim edificada no alto de uma colina. Na Bahia, da mesma forma que na África, Orixalá é adorado no topo do Monte Oqué, explicação que Niná Rodrigues ouviu, no seu tempo, de alguns negros. A verdadeira razão parece-me consistir em que Orixalá, o maior dos santos para os iorubás, se identifica com o Senhor do Bonfim, o santo de maior devoção, o mais milagreiro na Bahia. Então, quando nós estudamos o sincretismo, no nosso ponto de vista, no ponto de vista da nossa doutrina, há negros que se converteram ao catolicismo, mas há negros que não. Na verdade, ele identificou no santo elementos do seu Deus. O Senhor do Bonfim, ele não substitui Oxalá. Na concepção do negro, né, no nosso ponto de vista, ele se converte em Oxalá. Ele não passa a ser adorado pelo que não pelo que ele representa no catolicismo, mas pelos elementos da divindade africana que são equivalentes. Para que o negro fizesse essa troca, bastava ter qualquer arquétipo, fosse inquice, vodum, orixá, desde que na sua pátria, da sua gente, do seu povo, alguém com quem o negro se identificasse, alguém que lhe devolvesse a sua identidade. Prova disso, né, no nosso ponto de vista, é que o candomblé e as religiões afro-brasileiras, bem como o folclore, foram as principais formas de manter viva a identidade do povo africano no Brasil. Nossa Senhora do Rosário foi a santa dos negros, porque ela tinha um elemento negro na sua aparência. São Jorge é Ogum, mas ele tem em si a força do guerreiro. É essa essência que é adorada, e não necessariamente o santo. Na minha opinião, havia muito mais adoração ao axé do santo do que propriamente da personificação do mesmo. Então, tudo começou com Niná Rodrigues, continuou com Arthur Ramos. A cultura Jeje-Nagô ia sendo reconhecida e a cultura do povo banto ia sendo apagada. Quando estudamos pesquisadores como Ney Lopes, por exemplo, olhamos para a história do povo banto no Brasil de uma forma bem diferente. Por exemplo, segundo Lopes, com a descoberta do Brasil, no ano de 1500, milhares de escravizados bantu do reino do Congo e Angola foram exportados para plantações de açúcar, de café, a partir do ano de 1532. Portanto, dos séculos XVI até XIX, os bantus são exportados no Brasil, constituindo o antiquíssimo grupo escravo africano e
o maior número de todos os escravos no Brasil. Então esses escravos bantu foram deportados no Rio de Janeiro, na Bahia, no Rio Grande do Norte, Recife, Rio Grande do Sul, Espírito Santo, São Paulo. Esses bantu trouxeram suas tradições e cultura. A perpetuação dessas tradições bantu, nas muitas formas, constituirão o epicentro de resistência, de sobrevivência do patrimônio e civilização bantu no Brasil. Assim, essas tradições bantu, por causa da anterioridade da maioria parte de bantu no Brasil, inclusive sua riqueza, serão a matriz, a mãe da cultura afro-brasileira imponente até hoje. Veja, muda bastante do que nós estudamos nos vídeos anteriores. Niná Rodrigues dizia que o povo iorubá era o mais que predominava, porque ele só estudou a Bahia. Então a gente percebe que são pontos de vista diferentes. Veja que o bantu esteve, a cultura bantu esteve em todos os lugares do Brasil, muitos lugares do Brasil. No entanto, ela não foi divulgada, porque os estudos antropológicos, eles focaram somente na Bahia e no candomblé Jejenagô. Depois dos bantus, a segunda vertente negra chega por volta de 1730, do sul do antigo reino de Daomé, hoje Benim. Quase 200 anos depois, já no século XVII, foi a vez dos Jeje ou Fon, época da descoberta do ouro em Minas Gerais. A terceira foi a dos Nagôs, ou Yorubá, por volta de 1830, proveniente da Nigéria, Benim e Togo, quase 300 anos depois. Já no século XVIII, no intuito de instalar seus reinos aqui no Brasil, como também trabalhar na mineração do ouro. Pessoal, Bantu não cultuava orixá. Os espíritos estavam se manifestando no Brasil, eram espíritos bantus, europeus, indígenas, e absolutamente nenhum desses espíritos cultuavam orixá. Orixá nem tinha chegado no Brasil. Quando a gente fala nesse conceito de falangeiro de orixá, capangueiro de orixá, né? A história, os dados e fatos não mostram isso. Não mostram que a religiosidade afro-brasileira começou com o orixá, perpetuou com o orixá, que todo mundo é subordinado ao orixá, que os espíritos que se manifestam são todos capangueiros de orixá, falangeiros de orixá. Então, concluímos que os falangeiros eram os povos da linha de cada nação, cada etnia, né? Não eram subordinados, uma nação não era subordinada à outra, uma linha não era subordinada à outra. Então esse conceito de hierarquia de linhas, subordinação de linhas, é uma coisa que se desenvolveu no Brasil por parte da interpretação de pessoas que estudaremos mais adiante. Já estudamos um pouco lá na série História da Umbanda, né? E isso não é uma coisa espiritual, é uma coisa social. Por exemplo, se nós formos considerar que temos uma obrigação ou uma subordinação dentro da Umbanda de subordinar todas as linhas aos orixás, eu faço uma pergunta. Se isso é espiritual e isso é superior, por que no Haiti a religião predominante foi a dos vodons e não dos orixás? A explicação, no nosso ponto de vista, na obra As Culturas Negras do Novo Mundo, de Arthur Ramos, ela se encontra no seguinte texto. Lá diz: o culto vodú, ou especialmente o culto de Dangbé, são originários de Daomé. O motivo por que esses cultos não criaram raízes no Brasil está na supremacia numérica e talvez cultural dos Nagôs, que impuseram aos jejes a sua língua e as suas crenças. Essa explicação, já Niná Rodrigues adera, e a razão é a mesma, porque no Haiti não predominou o culto dos orixás. É que lá ocorreu o fenômeno inverso, predominou a cultura daomeiana sobre as outras. Então, nós, na nossa doutrina, concluímos que a predominância de uma crença pode ser muito mais por influência social do que espiritual, não é mesmo? Pode ser muito mais numérica, populacional, pode ser por uma influência de pessoas
como é o caso dos antropólogos, sociólogos, formadores de opinião. E eu vou deixar aqui um questionamento. As divindades africanas foram sincretizadas com os santos católicos. Mas você já se perguntou por que as divindades indígenas não? Vemos o orixá Oxóssi sincretizado com São Sebastião, mas os caboclos ficaram abaixo do orixá. Não foram sincretizados com santos. O que ocorreu com a manifestação de caboclos? Para entendermos isso, precisamos estudar outro personagem que foi um grande formador de opinião, Edson Carneiro. Você sabe o que ele escreveu e como isso influencia os nossos terreiros até hoje? Isso. Eu convido você a estudar comigo no nosso próximo vídeo. Até lá, eu deixo a todos o meu fraterno saravá. Pomedipi, pomedipi, na ino ayete, pomedipi.